Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como aplicar a lei dos cossenos. Só que antes de mostrar isso daí, vamos prestar atenção no seguinte probleminha. Eu fiz aqui o esboço do problema que diz o seguinte: dois barcos partem de um mesmo porto que eu representei pelo ponto P e eles navegam com velocidades diferentes. Após um determinado período, esses dois barcos se encontram em posições diferentes. Um dos barcos percorreu 48 quilômetros e o outro barco percorreu 30 quilômetros. Sabe-se que o ângulo formado entre as trajetórias desses dois barcos é de 60 graus. Pergunta-se, após esse determinado tempo, qual é a distância entre esses dois barcos? Olha só, analisando aqui o desenho, nós observamos que neste triângulo não existe nenhum ângulo reto. Portanto, a princípio, vamos descartar as relações métricas para o triângulo retângulo e também vamos destacar as relações trigonométricas para o triângulo retângulo. Outra coisa que nós observamos é que não temos o ângulo oposto a este lado e nem o ângulo oposto a este lado. Portanto, também vamos destacar a lei dos senos, certo? Então, como que nós vamos resolver esta questão? Vou aplicar uma pequena estratégia. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou traçar a altura relativa ao vértice B. Então, a partir do vértice B, eu vou traçar a altura relativa ao segmento AP. O que é a mesma altura? É o segmento de reta que parte de um vértice e é perpendicular ao lado oposto. Portanto, esse segmento que eu vou chamar de BH é a altura que partiu do vértice B e ela é relativa ao lado AP. Então, o segmento BH dividiu o triângulo ABP em dois triângulos retângulos. Agora sim, já ficou mais claro. Podemos então aplicar aquelas relações métricas e trigonométricas. Olhando esses dois triângulos, o triângulo PBH e o triângulo ABH, o melhor de mexer é PBH. Por quê? Porque foi dado um ângulo de 60, o ângulo reto e um dos seus lados. Então, eu vou trabalhar primeiro com este triângulo aqui. Para este triângulo, o que eu posso calcular? Se eu aplicar aqui, então, para o triângulo PBH, eu posso aplicar o cosseno de 60 graus. Por quê? Porque o cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente a 60 graus dividido pela hipotenusa. Quem é o cosseno de 60 graus? É 1/2. Isso é igual a... Olha só, para o triângulo PBH, este é o ângulo reto. Portanto, se esse é o ângulo de 60, esse segmento BH é o cateto oposto a 60. PB é a hipotenusa, então PH é o cateto adjacente. Então, 1/2 é igual ao cateto adjacente, que é o segmento BH, dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? O lado oposto ao ângulo de 90, ou seja, 30. Fazendo então a proporção, multiplicando cruzadamente, 2PH é igual a 1 vezes 30, 30. 2 está multiplicando, passa dividindo. PH é 30 dividido por 2. Então, segmento PH é igual a 15 quilômetros. Está aqui o segmento
pH, já descobri. Então vamos colocar aqui, pH vale 15 quilômetros. Mas olha só, como a distância de P até A é 48, então de H até A é 48 menos 15. 48 menos 15, então esse pedacinho é 33 quilômetros. Beleza? Mas olha para o triângulo ABH. Eu preciso calcular a distância AB, que é o segmento D. Como esse triângulo aqui é retângulo, então D é a hipotenusa. Para mim calcular a hipotenusa, basta aplicar Pitágoras. Mas para aplicar Pitágoras, eu preciso desse cateto? Tenho. E preciso desse cateto BH? Não tenho, mas eu posso calcular. Como? Aplicando o seno de 60 graus. Quem é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus é o cateto oposto a 60 graus dividido pela hipotenusa. Lembra dos vídeos anteriores, aquela tabelinha dos ângulos notáveis? Qual é o seno de 60? O seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso é igual a, se esse é o ângulo de 60, qual é o cateto oposto? BH. Então isso daqui é BH dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90, 30, multiplicando cruzadamente, 2 vezes BH, 2BH, isso é igual a raiz de 3 vezes 30, 30 raiz de 3, 2 está multiplicando, então passa dividindo, BH é 30 raiz de 3, dividido por 2. Portanto, BH é igual a 15 raiz quadrada de 3 quilômetros. Olha aí, já calculei o outro cateto. Quanto vale BH? BH vale 15 raiz quadrada de 3 quilômetros. Pronto! Agora no triângulo ABH, que ele é reto em H, basta aplicar Pitágoras. Quem é a hipotenusa? D. Então nós temos aí D ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 33 ao quadrado mais 15 raiz de 3 ao quadrado. 33 ao quadrado mais 15 raiz quadrada de 3, isso ao quadrado. D ao quadrado é igual a 33 ao quadrado, 1089, mais 15 raiz de 3 ao quadrado. Tudo que está aqui dentro é levado ao quadrado. 15 ao quadrado, 225, vezes raiz de 3 ao quadrado, corta, 3. Então, D ao quadrado é igual a 1089, mais 225 vezes 3, 675. Continuando aqui, nós temos que D ao quadrado é igual a 1089 mais 675, isso é igual a 1764. D está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Portanto, D é igual a raiz quadrada de 1764 é igual a 42 quilômetros. Portanto, a distância entre os dois barcos, após esse determinado período de tempo, que é dada por D, é igual a 42 quilômetros. Viu só? Gostaram do cálculo? Mas espera um momentinho que a partir de agora vou mostrar para vocês a lei dos cossenos e após vou resolver novamente esta questão e vocês vão ver se será mais fácil neste método ou aplicando a lei dos cossenos. Espera aí só um minutinho. Bora lá? E aí pessoal, até agora tudo bem?
Então, a partir de agora, eu vou enunciar para vocês a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz o seguinte: para todo triângulo, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. Vamos ver? Fiz aqui o desenho de um triângulo ABC qualquer, onde eu pintei cada um dos seus ângulos. Eu pintei o ângulo A de preto, o ângulo B de vermelho e o ângulo C de azul. Oposto ao ângulo A, eu tenho o lado de medida Azinho. Oposto ao ângulo B, eu tenho o lado de medida Bzinho. E oposto ao ângulo C, eu tenho o lado de medida Czinho. Portanto, aplicando a lei dos cossenos para este triângulo, então eu vou calcular um lado qualquer. Vou começar no lado A. Então, o lado A ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados. Quais são os outros dois lados? B e C. Então, vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o produto desses dois lados, ou seja, B vezes C, e vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. Como o primeiro lado é Azinho, oposto a ele está o ângulo A. Viu só? Vamos agora aplicar a lei dos cossenos para calcular o lado de medida Bzinho. Então, eu tenho B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o produto desses dois lados, A vezes C, e vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. Quem é o primeiro lado? Bzinho. Qual é o ângulo oposto a ele? O ângulo B. E por último, vamos aplicar a lei dos cossenos para calcular o lado de medida Czinho. Portanto, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes o produto desses dois lados, ou seja, A vezes B, e vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. O primeiro lado é Czinho, o ângulo oposto é C. Viu só como é simples fazer a aplicação da lei dos cossenos? Agora vamos fazer o seguinte: eu vou resolver aquela questãozinha do início do vídeo aplicando a lei dos cossenos e vocês vão decidir qual método é o mais fácil para vocês. Beleza? Vamos lá? E aí, pessoal, entenderam direitinho então como aplicar a lei dos cossenos? Como eu disse para vocês, então vamos resolver este probleminha de novo, só que agora aplicando a lei dos cossenos, certo? Tá ali que eu demonstrei para vocês a lei dos cossenos. Então vamos calcular a distância AB, que é representada pelo segmento D. Lembra da lei dos cossenos? A medida de um lado qualquer ao quadrado, então D ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, ou seja, 48 ao quadrado mais 30 ao quadrado menos 2 vezes o produto desses dois lados, ou seja, 48 vezes 30 e vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. Quem é o primeiro lado? D. Qual é o ângulo oposto? 60 graus. Portanto, D ao quadrado é igual a 48 ao quadrado, 2.304, mais 30 ao quadrado, 900, menos 2 vezes... Vou pegar e multiplicar 48 vezes 30, 1.440 vezes o cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60? 1 sobre 2. Por isso que eu não multipliquei 2 vezes isso, porque eu posso cortar esse 2 com esse 2. Portanto,
D ao quadrado é igual a 2.304 mais 900 dá 3.204, certo? Isso menos 1.440. Portanto, D ao quadrado é igual a 3.204 menos 1.440 vai dar 1.764. Está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz. Então, nós podemos dizer que D é igual a raiz quadrada de 1.764. E a raiz quadrada de 1.764 é igual a 42. Portanto, a distância entre A e B é igual a 42 quilômetros. Gostaram da aplicação da lei dos cossenos? Se gostaram do vídeo, inscreva no canal e até a próxima!